Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Ele é a nossa paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo Ele governa. Tudo governa. Tudo governa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, nessa noite, Pai. Glorificamos e exaltamos o Teu nome que está acima de todo nome, Senhor. E diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega,
Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, Senhor. Reconhecemos a tua divindade, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua paternidade, Senhor. E como os teus servos, nos prostramos diante da tua face, Pai. Toma a direção deste culto, Senhor. Cada parte desse culto seja dirigido pela sabedoria do teu Santo Espírito, Pai. E que a tua presença toque cada pessoa aqui neste lugar, Senhor. Queremos ser agraciados, ser abençoados pela tua presença, ó Deus majestoso. Derrama da tua unção neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados, transformados, fortalecidos, vivificados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Por obséquio, irmãos, voltem aos seus assentos. Nós vamos, nesse instante, ter a oportunidade da dedicação dos dízimos e ofertas alçadas. Convidamos os diáconos escalados para este momento, para tomarem lugar junto ao gasofilácio, e os irmãos, por obséquio, poderão vir pelo meio e voltar pelas laterais. E nós vamos cantar, irmãos, um dos hinos mais apreciados, aliás, de uma excelente teologia, que é o hino que fala: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ninguém pode. Então nós temos aqui um hino que fala da transcendência de Deus. Observem a letra, como realmente é relevante e significativa. Cantemos enquanto os irmãos trarão dízimos e ofertas para o sustento da casa do Senhor. Cantemos juntos. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas e profetas nos chegarão a vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos luz humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, saz ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos luz sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Quero cantar mais uma vez a terceira estrofe com vocês. Somente a igreja. Somente a igreja. Só as vozes. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez
nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Este hino, na realidade, meus irmãos, é uma verdadeira teologia de Deus, encapsulado nessas 3 estrofes, maravilhosas e maravilhosamente trabalhadas pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé, irmãos? E vamos orar nesse momento? Irmão diácono Eudes Santana, venha ao microfone, por favor, para apresentar ao Senhor e entregar ao Senhor os dízimos trazidos nesse instante. Oremos. Oremos. Pai de amor, Deus amado, eterno, bendito, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nós aqui estamos, Senhor Deus, com os nossos corações alegres, regozijantes, Senhor Deus, por estarmos aqui em tua casa, por estarmos aqui a prestar-te culto, culto que somente a ti é devido, Pai. Exaltado e glorificado seja o teu nome, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelos dízimos, ofertas aqui depositados nas salvas do altar e pedimos que ele chegue até o teu trono como aroma suave, Senhor Deus, como prova da nossa gratidão, o reconhecimento de tudo que temos a ti pertence e tudo que temos vem de tuas boas mãos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por este momento aqui de louvor, de adoração, e pedimos a tua bênção para tudo mais que se segue, que o teu Santo Espírito esteja a falar aos nossos corações, que possamos estar voltados totalmente e unicamente para o teu trono, para a tua adoração, Pai Santo. Aceita e recebe o nosso louvor, nós oramos a ti agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Por favor, irmãos, voltem aos seus assentos. E nesse instante nós convidamos o coro Louvor Jovem a vir assumir o seu lugar, porque vamos dar início à cantata. Essa cantata, um Natal inesquecível, tem melodias belíssimas para enfatizar o que é o Natal, a encarnação de Jesus Cristo. Através dessas músicas, nós chegaremos mais perto, não só de Belém, mas do ministério de Jesus Cristo. Agradecemos desde já a irmã Lisandra ter tomado do seu tempo para ensaiar com esses jovens e agradecer os jovens que também tomaram do seu tempo, no momento com tantas responsabilidades, faculdade, vida profissional e tudo mais, eles tiraram do tempo para entregar ao Senhor e o Senhor trabalhar sobretudo na vida de cada um. Que Deus abençoe este momento para nós também.
Salvador. Ouça o Pai chamando, vem, recebe a bênção, meu imenso amor por ti. Em Belém deitado numa manjedoura está Jesus, o Salvador. A estrela de Belém está brilhando. É Natal. A estrela é um sinal do firmamento. Vamos festejar, e agradecer. Em Belém nasceu a esperança. Há um momento na história em que nem a terra, nem o céu jamais esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo eterno, com seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano e nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu a sua glória, a glória daquele que é o único que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa que nasceu em uma humilde manjedoura é a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu é o maior dos milagres que hoje celebramos. Já nasceu, os anjos cantam louvores, vamos novas lá no céu, Cantemos com alegria, Cristo agora está aqui. o Deus eterno conosco. Vamos todos celebrar, cantemos com alegria. Deus nos mostra o seu amor, enviando seu próprio Filho, nos trazendo a redenção, salvando o pecador.
Alô, alô. Alô, amiga? No meio do culto. Amiga, você tá falando comigo? Amiga, tá aí? Desliga isso, meu irmão. Tá Oi, amiga. Tá me ouvindo? Oi, amiga, tudo bom? Tudo bem. Eu tô te ligando pra saber onde é que você vai passar o seu Natal esse ano. Ah, amiga, eu vou passar em casa. Tô desanimada com o Natal. Não tô ganhando presente, os presentes que eu ganho é tudo ruim, é pano de prato da Shopee, é saboneteira, não aguento mais. Eu vou passar em casa. Ai, amiga, mas não pode. O importante é estar com a família. Não importa presente. Ah, mas eu tô desanimada. Não quero passar com a família, não. Vou passar em casa. Só para ganhar presente ruim. Eu gosto de presente. Natal para mim é para ganhar presente. Olha só. Eu sei que você gosta muito de presentes, mas você lembra que no Natal do ano passado, nós passamos juntas no leito de hospital com sua mãe e você fez uma oração pedindo a Deus a saúde, a recuperação da saúde dela. E que se ela fosse recuperada por Deus, você passaria todos os natais com a sua mãe. Você lembra disso? Eu lembro, amiga, é verdade. Pois é. Então a gente não pode esquecer de todas as bênçãos, de todas as coisas que Deus nos faz, de todas as bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. Tá certo? Tá certo, você está certa, amiga. Verdade. E aí, vai passar onde agora? Vou passar com minha família. Muito bem. Então eu te ligo depois pra gente marcar de se ver, tá? Tá bom, depois do Natal. Tá certo, amiga. Ok? Até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Ah, aqueles foram dias muito felizes. José nunca havia amado ninguém a não ser Maria. E agora ela seria sua esposa. Ele a olhava com amor para o seu feliz e sereno rosto no dia em que decidiram se casar. Eles tinham tudo: amor e fé, e um futuro que parecia se prolongar logo à frente como um rio de promessas. Então um dia, Maria veio até José e disse de forma direta que estava esperando um bebê. Um bebê que não era dele. Em princípio, José se sentiu atônito. Sentimentos de confusão e raiva inundaram o seu ser. O rio de promessas se tornou um deserto de desespero. Maria então me assegurou que a criança havia sido enviado pelo próprio Deus. Mas como poderia acreditar nisso? E mesmo que José acreditasse, como lidaria com aquela situação? Deus, por favor, me ajude, ele orou. E naquela noite, eu ouvi as suas palavras em um sonho dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar para ti Maria como esposa, porque o bebê que ela carrega dentro de seu ventre é do Espírito Santo. A partir daquele momento, seu coração encontrou a paz. Agora, nós estamos esperando pelo nascimento dessa criança. E eu me sinto seguro, descansando nas bondosas mãos do Senhor. Podemos ter certeza da promessa. Deus não vai desamparar. Basta confiar e entregar a nossa vida em suas mãos.
Descansa em Deus, na paz do Senhor, confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Se lembre Lembre da bondade do Senhor, do plano reservado para nós. Se lembre quão grande é o nosso Deus, deixou seu próprio Filho nascer em nosso lar. Ganhamos um presente precioso, o Rei dos Reis entre nós, o Consolador de nossa vida, doador da eterna paz. Descansa em Deus, na paz do Senhor, confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Descansa em Deus, na paz do Senhor, confia em seu eterno amor. Descansa em Deus, na paz do Senhor. Descansa na paz do Senhor. Presente é aquilo que está em ou faz parte de um evento. Aquele quarto de bagunça e de poeira que tem na minha casa, na véspera de Natal, ele se torna o melhor lugar de todo mundo lá em casa e da minha vida. Não só porque a gente vai enfrentar aquela bagunça, mas principalmente pelo que a gente vai encontrar naquele quartinho. São álbuns de família, lembranças. E eu, né, sempre na véspera de Natal, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, entramos lá e pegamos todas aquelas lembranças e começamos a olhar. Meu pai sempre contando histórias que minha mãe não se lembra mais, sobre como eles se conheceram, sobre os avós, bisavós, tios, muitos que já se foram. E também a gente sempre medita nas passagens das Escrituras que falam sobre o Natal. E foi justamente numa dessas ocasiões
de meditar sobre a encarnação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, numa véspera de Natal, que eu, há muito tempo, decidi entregar minha vida a Jesus. Eu ainda me lembro da emoção nos olhos de cada um dos meus familiares, ali embaixo dos enfeites de Natal, pertinho da árvore, sentados no chão, participando desse momento. A vida, ela toma rumos e daqui a pouco eu vou sair de casa, mas realmente esses momentos são muito preciosos e eternos. A minha família é mais do que uma história para mim. Minha caixinha especial, minhas lembranças do coração, cartas e fotos trazem pra mim algumas lágrimas e muita emoção. O tempo não pode apagar as lembranças e histórias preciosas pra mim. Tudo que tenho e tudo que sou e o que ainda serei. Minha família é mais que uma história pra mim. Sábios que chegam para adorar, trazem presentes aos pés de Jesus. Poucas palavras, muita emoção. Um bebezinho, o Filho de Deus. O tempo não pode apagar essa história do amor de Deus por nós. Tudo que tenho e tudo que sou e o que ainda serei. Minha Jesus é mais que uma história pra mim. Cristo Jesus é mais que uma história pra mim.
Meus amados, que cena linda. As famílias subindo, os pais, irmãos, parentes. Isso nos remete lá para as primeiras páginas da Bíblia. A primeira instituição formada, criada por Deus foi a família. Família é tudo. Na liderança de um cristão, ele tem que se sentar num tripé. Não pode ser apenas um banco com 2 pés. Com um menos ainda. Tem que ter um tripé. O tripé significa o trabalho, a família e Deus no coração. Com esse tripé nós vamos adiante. Há sucesso na vida daquele cristão ou daquela mulher cristã, quando a família está incluída. Se você não dá prioridade à família que Deus criou, fica muito complicado. Muito complicado. E nós temos esse momento em que vamos orar pelas famílias. Eu peço que você ore pela sua família, pelos seus familiares. É possível que alguns deles, como nós temos na nossa família, alguns deles nunca tenham se rendido a Cristo. Não querem saber de Cristo. Não querem ouvir de Cristo. Não querem ouvir a mensagem, poderosa mensagem de transformação de vidas em Cristo. Até o dia em que caem no deserto. Hoje pela manhã falamos disso, lembram? Falamos sobre isso, que o deserto é um verdadeiro ninho de oportunidades. Porque o deserto, no sentido da palavrinha que ali está na Bíblia original, é onde Deus fala a palavra. A lei foi dada no deserto. O povo de Israel caminhou 40 dias no deserto. Jesus esteve no deserto, pertinho de Jericó, durante 40 dias. O povo de Israel andou 40 anos no deserto. Poderia ter sido apenas 40 dias se tomasse o caminho do mar. Paulo esteve 3 anos no deserto, e assim por diante. Quantas histórias são passadas ali? No momento em que o deserto se instala na vida de alguém, de um familiar nosso, nesse momento, só tem uma palavra que pode existir. É a daquela mulher que segurou na roupa de Jesus, e Jesus disse: de mim saiu o poder. Ela só tinha uma coisa, era o seu grito: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era a única coisa que ela tinha, era o grito. Os irmãos sabem que nós passamos por uma situação também muito difícil com a irmã Ariete, minha esposa. Ela sempre foi muito ativa na obra do Senhor, muito ativa. Na União Feminina em Pernambuco, na União Feminina da Bahia, foi presidente em ambas. Foi presidente, ou melhor, fez diretoria na nacional. Nos trabalhos da igreja sempre esteve presente, e de repente parecia que tudo ia acabar. Não. Deus ainda tem muito o que nos falar e o que ministrar através dela. E eu fiquei feliz no dia que ela estava bem melhor. E alguém até perguntou: pastor, como está a irmã Ariete? Eu disse: ela está melhorando cada dia. Ela já está começando a dar bronca em mim. Quando dá bronca, porque já está melhorando, né? Oh, meus irmãos, que cena linda! Quando as famílias foram subindo
trazidas pelos meninos e meninas do Louvor Jovem. Fiquei comovido até com esse momento tão especial. E eu gostaria de convidar os irmãos à oração nesse momento. Está bem? Podemos orar? Antes da oração, vamos incluir o tudo no altar. O que queremos colocar na mesa do Senhor, no altar do Senhor, nas mãos do Senhor. E eu quero lembrar os irmãos que no dia 31, nosso culto vai ter início às 19 horas. Sempre foi 22h30, rompendo o ano, meia-noite, mas o ano passado, questão de segurança também, a própria pandemia, tudo isso espantou um pouquinho, e nós fizemos às 19 horas, o que favoreceu alguns irmãos voltarem para casa também. Natal, domingo que vem, pela manhã, nós vamos ter a audição do conjunto Le Sorelle e do Ministério Mãos e Vidas, é o nosso Ministério de Surdos. À noite é uma cantata também igualmente belíssima, pelo coro El Shaddai, e todos estão convidados. E eu pergunto agora aos irmãos, além desse pedido especial sobre família, o irmão, a irmã tem um pedido diferente? Tem outro pedido para colocar na mão de Deus? Isso, então nós vamos orar pelo seu pedido, tá bem? Vamos orar então. Se alguém quiser se ajoelhar ou ficar em pé, pode fazê-lo. Ó Pai amado, nós te agradecemos esse instante tão especial, comovente, sensível, delicado, inspirativo, porque, Pai, Tu fizeste a família, Tu criaste a família, e a família sempre foi abençoada. Jesus andou em família, Jesus esteve com famílias, Ele abençoou famílias. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele fala de famílias também no capítulo 16, porque as famílias são o segredo de uma igreja forte. Famílias fortes, igrejas fortes. Agora, Pai, colocamos em Tuas mãos nossos pedidos especiais e o nosso reconhecimento pela atenção, pelo cuidado e pelas orações já atendidas. É pelo nome de Jesus que agora nós oramos. É pelo nome de Jesus que agora colocamos os familiares aqui presentes nas Tuas mãos. Por Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Queiram voltar, por favor, aos seus assentos, irmãos. Meus irmãos, enquanto as famílias vão tomando seus lugares, eu gostaria de, nesse momento, agradecer algumas pessoas do Coro Louvor Jovem e também da nossa igreja. Agradecer ao pastor Walter pelo apoio de sempre, da minha vida inteira. Agradecer também a Gedália, a nossa ministra de música aqui da nossa igreja. E queria agradecer a Daniel. Cadê Daniel? Queria agradecer a Daniel, líder de naipe dos meninos. Queria agradecer Vitória, líder de naipe das contraltos. E agradecer a Sara, líder de naipe das sopranos. Faz um sinal aí para todo mundo ver vocês. É porque elas não gostam não, viu, gente? Se elas pudessem, elas ficavam transparentes aqui. Mas, por amor, elas fazem isso a Deus e a mim também. Eu amo muito vocês, agradeço a Deus por todo o apoio de vocês, por aguentarem meus estresses. Enfim, eu quero agradecer a Deus por essas pessoas, pela minha igreja. Eu acredito na minha igreja, eu acredito num Deus que pode todas as coisas, que direciona tudo.
e desejo que a cada dia mais o Senhor tome senhorio dessa igreja, dessas famílias, que nós sejamos cada dia mais unidos como família. Amém. Presente. Presente é aquilo que está em ou faz parte de um evento. É aquilo que pode ser visto em determinado local, que auxilia, orienta alguém, que ocorre no exato momento em que se fala, que pode ser comprovado ou demonstrado, aquilo que é evidente, um tempo verbal. O presente é o agora. Essa é uma época que nos traz preocupação quanto aos presentes que daremos ou receberemos. O consumismo nos faz pensar que o que vale mesmo é a aparência. Com o Papai Noel, nós aprendemos que só ganha presentes quem merece. Mas com Deus, nós aprendemos sobre o amor, o sentido do Natal. Jesus se fez carne e nos deu presentes eternos, a reconciliação, a salvação, o acesso a Deus, a vida eterna e a sua constante presença. Jesus nos deu a segurança da sua presença, dizendo: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus que faz parte e que nos ensina que o maior presente é ser presente. Jesus é o presente. Emmanuel, Deus conosco. O céu está brilhante, feliz Natal de Jesus Salvador. Mundo mal, imerso em pecado, Jesus nasceu para nos libertar, e todos temos nova esperança
Nosso Deus eterno, digno és de adoração, em louvor o exaltaremos. Digno és de adoração. Santo és nosso Deus eterno, digno és de adoração, em louvor o exaltaremos. Digno és de adoração. Santo és nosso Deus eterno, digno és de adoração, em louvor o exaltaremos. Digno és de adoração. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Nos reunimos no Santo Monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo, pois se faz presente neste santo, pois se faz presente neste santo e
Meus irmãos, nós estamos chegando a um nível de perfeição. Eu acho que depois disso, só o céu. Como esses meninos estão cantando lindamente. Como fazem barulho, né? Meus amados, nós estamos muito abençoados. Desde alguns anos que nós temos utilizado o estacionamento externo do Forte São Pedro, especialmente nos domingos e alguns dias especiais. E tivemos agora a oportunidade de ter como comandante eu creio que o nome é Departamento de Suprimento, né? Depósito de Suprimento. Segundo depósito de suprimento, se não estou enganado. Ou sexto, sétimo. E tivemos a oportunidade de saber que não somente é um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, o comandante, mas é pastor. Imaginem como a igreja tem sido tão abençoada. E é ele quem nos vai falar nesta oportunidade. Nós temos conosco o pastor Coronel Ronaldo Matias, da Paz de Barros, e a sua simpaticíssima esposa, a irmã Bruna. Fique de pé, irmã. E olhe para lá, para o pessoal ver que eu não estou mentindo, que é simpatia mesmo. Que Deus, portanto, abençoe este momento. Pena que, a partir de janeiro, ele já vai nos deixar. E vai ser transferido com a família. Geralmente eles passam 2 anos, não é? E depois são transferidos
o que significa melhoria nos cursos que faz, melhoria no status também, no currículo e tudo mais. E que Deus seja louvado. Então, passamos a palavra nesse instante ao pastor Ronaldo Barros, Coronel Ronaldo Barros, comandante do Depósito de Suprimentos do Exército aqui na cidade do Salvador. Sejam muito bem-vindos, os dois, e que Deus abençoe igualmente na próxima jornada que Deus está colocando na vida da família. Amém. A paz de Cristo, a igreja, amém? É uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu preciso, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Deus bom, justo, fiel, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, galardoador daqueles que o buscam, cuja palavra discerne como espada alguma de dois gumes o que é da alma e que é do espírito. Deus onipotente, onipresente, onisciente, bendito, poderoso, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, pastor Walter Santos Batista, muito obrigado. Para mim é uma honra, é um privilégio poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos aqui, é uma honra muito grande. O senhor há 33 anos nessa igreja linda e abençoada, Igreja Batista de Monte Sião. Agradeço ao Senhor também pelo privilégio de poder ouvir aqui essa cantata dos jovens, uma cantata linda, abençoada, marcada pela excelência, pela qualidade, pelo zelo com as coisas do Senhor. Deus continue abençoando vocês, cada jovem, cada um daqueles que se preparou para presentear-nos com essa cantata em nome de Jesus. Eu vou pedir que você abra a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo de número 19. Nós leremos do verso 1 ao verso 7, uma meditação breve, uma meditação na palavra do Senhor. E a minha oração é que, da mesma maneira que Deus falou ao meu coração com essa palavra, que fale ao seu também. Tenho certeza que encontrará aqui corações quebrantados, corações abertos para ouvirmos a palavra do Senhor. Uma honra muito grande para mim, mais uma vez, estar aqui compartilhando com vocês da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Essa é a palavra do Senhor para nós, e eu vou fazer uma oração antes de iniciar uma reflexão sobre essa palavra. Você, à vontade, mão no seu coração, curvar a sua cabeça, como você desejar. Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, essa é a tua palavra viva, eficaz, infalível, perfeita e fiel. Que a tua palavra, Pai, fale aos nossos corações de uma maneira especial nessa noite, seja aplicada à nossa vida. Eu já aplico aqui nesse momento de oração, que nós tenhamos o entendimento e a clareza que muito longo é o nosso caminho e que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Peço que o Senhor fale conosco de uma maneira individual, pessoal e especial nessa noite, para a glória do teu nome. Essa é a minha oração junto do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus.
Antes de refletirmos diretamente nessa palavra, eu queria caminhar com você para 1 Tessalonicenses 5:23. Na parte B diz mais ou menos assim: mantenham-vos, pois, irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Nós temos um tripé claro aqui de espírito, alma e corpo. E quando nós falamos do espírito, manter-nos irrepreensíveis no espírito é de uma clareza muito grande para nós aqui, que aqui estamos. Leitura da palavra, oração, busca ao Senhor. Mantermos-nos irrepreensíveis na saúde física, talvez também seja muito claro para nós. Como nos alimentamos, fazendo atividade física também, é o cuidado com o físico. Mas a nossa sociedade, em especial no momento em que vivemos, tem sido assolado com questões que envolvem a nossa alma. Muitas vezes a pressão que sofremos no nosso dia a dia, que às vezes transcende um pouco a nossa capacidade e habilidade de lidarmos com ela, faz com que a gente tenha algumas consequências da nossa alma. Não é à toa que o século passado teve a depressão como mal do século. O desse século se diz que a ansiedade vem como um mal muito grande que tem assolado tantos transtornos que envolvem a nossa alma, a nossa mente, e a palavra do Senhor fala-nos sobre isso. E esse texto de Elias, eu não sou contra a Igreja do Senhor e pastor Walter, a psicoterapia, as terapias, mesmo porque sou psicólogo e acredito muito nisso. Estudei isso e gosto disso. Mas hoje nós vamos refletir sobre a terapia de Deus com o personagem principal Elias. Eu vejo ali meu amigo Elias e a sua esposa, minha irmã Eliane, seu digníssimo esposo. É uma honra vê-los aqui, tê-los aqui junto. Vejo o Tiago ali no fundo, se eu não estou enganado, com a digníssima esposa, e outros que eu conheço talvez não estejam identificando aqui. Então hoje nós vamos refletir sobre a terapia de Deus, como que Deus trata questões da alma que tem nos assolado. Nomes aqui temos tantos para falar, tantos diagnósticos, tanto sofrimento dentro e fora do povo de Deus. E nós agora vamos refletir um pouco na palavra do Senhor sobre isso. Muitas vezes essa montanha-russa emocional, um dia desperta pronto para mudar o mundo, para mudar a vida, animado, forte, cheio de decisões. E no outro dia, às vezes, não quer nem sair da cama, triste, com o coração pesado. O que é que está ocorrendo? Como que nós podemos aprender da palavra de Deus, o tratar de Deus para essas coisas? E é essa a razão, essa é a palavra do Senhor que colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com vocês com a história de Elias. A pergunta ela vai passar o que aconteceu com Elias do capítulo 18 de 1 Reis para esse Elias que nós lemos aqui no capítulo 19. O Elias do capítulo 18, vocês lembram? Eu só vou rememorar aqui um pouquinho do que aconteceu no capítulo 18 de Elias. Elias chegou para Acabe e disse: sob a minha palavra não vai chover. Deus mandou que Elias saísse e fosse para o ribeiro de Querite, ali foi alimentado e cuidado por corvos. Depois dali, Elias foi para Sarepta de Sidom, quando foi cuidado por uma viúva. Esse caminho de Elias, um Elias com autoridade, com ousadia, em obediência a Deus, fazendo toda a diferença por onde quer que ele passasse, foi marcado por uma obediência à palavra de Deus e por um cuidado de Deus de maneira inusitada, de maneira, podemos dizer, com as coisas pequenas. E aí eu já quero dizer para você nesse momento, muitas vezes o cuidado de Deus para nós, aquilo que Deus tem para nós, ele vem através de coisas pequenas, que eu e você possamos compreender isso e jamais desprezarmos as coisas pequenas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que o nosso dia seja marcado por um diário de gratidão. Gratidão a Deus por falar, por caminhar, por respirar, pela família que temos, por tudo que temos feito, porque um diário de gratidão no nosso coração e na nossa mente traz para nós uma estabilidade, um senso de que Deus está conosco, e isso faz com que a gente também tenha uma habilidade emocional de lidar melhor com as pressões e com os desafios da vida. Isso nos ajuda a estabilizar, e Elias fez isso no capítulo 18. Foi abençoado, foi guardado, protegido por Deus e estável se manteve. Retornou, você lembra da história, no final do capítulo 18, direcionado pelo Senhor, e nesse retorno ajeitou o altar, chamou os 850 profetas, sendo 450 de Baal, 400 de Azerá, e diante de todos eles e do povo de Israel, orou, clamou, veio fogo do céu, e o poder de Deus se manifestou. Que ousadia, que força, que intrepidez!
que se apresentou diante de Elias, através da manifestação do poder de Deus. E a pergunta de hoje à noite é: diante dessas montanhas russas da vida, o que podemos nós fazer para termos um equilíbrio maior? O que nós podemos aprender com Deus? Porque depois dessa manifestação de fogo do céu, você lembra da história? A nuvem do tamanho da mão de um homem pediu para o moço ver, porque ia chover, porque Elias tinha dito e cria no Senhor que ia chover. E choveu. Depois disso, esse é o final do capítulo 18, nós entramos no texto que eu acabei de ler aqui. Elias, por conta de uma palavra de uma mulher, Jezabel, que se nós formos em 1 Reis 16, 30 e 31, nós vamos ver que Acabe, o rei da época, era o pior rei que existiu, e se não bastasse, se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. Ou seja, a gente tem uma troca aqui, eu queria que você prestasse atenção nisso comigo. A gente tem Jezabel saindo de Sidom e indo para Israel. Pós, nós temos Elias saindo de Israel e indo para Sidom. Quando Elias vai para Sidom, o milagre acontece, a ação de Deus acontece, a bênção e a provisão de Deus acontece. Quando sai Jezabel de Sidom e vai para Israel, houve morte de profetas, houve problemas naquele povo de Deus. E isso me ensina alguma coisa. Muitas pessoas ficam preocupadas com o destino que ela vai ter geográfico na sua vida. E eu aprendo que a bênção do Senhor e a ação e a provisão de Deus está com aqueles que obedecem ao Senhor. Ou seja, onde quer que você vá, onde quer que Deus te direcione, você, se mantendo obediente ao Senhor, as bênçãos de Deus te acompanharão e me acompanharão em nome de Jesus. Isso eu aprendo com a palavra do Senhor aqui. E nós vamos para esse início do capítulo 19, esse texto lido aqui. O que é que aconteceu com Elias? De uma montanha russa desse nível que termina pedindo a morte aqui. Quantas pessoas cheias de vida, de alegria, de força, daqui a pouco estão pedindo a morte. Estão sob uma cama. O que Deus tem a nos ensinar? Eu quero compartilhar o que Deus falou comigo nesse texto, que é o que Deus tem a nos ensinar sobre esse assunto. Então eu vou passando com você nesses textos, passo a passo, e meditando para a glória do nome de Jesus. O pastor me apresentou, eu sou militar do Exército, e nós temos um mnemônico que se chama Esaon. É assim, quando nós estamos em algum momento, alguma operação, alguma situação muito grave, difícil, ou que possa vir a acontecer, um desastre, um naufrágio, um problema gravíssimo, a gente usa esse mnemônico, pastor, Esaon com S. E significa estacione, S, sente-se, A, alimente-se, O, oriente-se, e N, navegue, que é siga a direção. Ou seja, diante de uma situação difícil no contexto da vida, estacione é pare, sente-se, alimente-se, oriente-se o caminho que Deus tem para nós. E a partir daí, você prossegue e navega. Então a gente vai ver aqui um Esaon de Deus. Como que foi tão lindo o cuidado de Deus com Elias nesses textos que nós acabamos de ler, nesses versículos que nós acabamos de ler. E eu vou para você de volta em 1 Reis 19:5, um texto que já foi lido. Nesse verso diz: um anjo o tocou e lhe disse. Antes da gente mergulhar um pouco nessa percepção, eu queria que você, junto comigo aqui, se colocasse no lugar de alguém que pode estar passando por uma situação difícil, ou de repente alguém que você conhece, e Deus traz à sua memória, que precisa de uma orientação porque está numa situação difícil. Porque às vezes nós temos muito boas intenções, mas conhecer com detalhe o que Deus diz pode fazer com que a gente tenha posições mais corretas. Eu vou dar um exemplo para você. Nós começamos a falar sobre depressão como mal do século passado, mas que tem assolado muitos até hoje. É muito comum nós ouvirmos assim: eu tenho uma pessoa que eu conheço que está com um quadro depressivo, uma distimia, uma anedonias, perdendo prazer nas coisas da vida. E o que é natural muitas vezes fazermos com o intuito de ajudar? Não fique assim não, meu irmão, minha irmã. Não fica assim não. Você tem tanta coisa boa na vida. Você tem uma família, você tem um trabalho, você é inteligente. E se eu disser para você que essa é uma maneira que faz mais mal do que bem para a pessoa? Porque uma pessoa com depressão, por exemplo, ela não está
ela não está necessariamente preservada das suas faculdades mentais e intelectuais. Ela sabe que ela tem tudo isso, ela é inteligente o suficiente para saber tudo isso. E quando nós dizemos, você tem tudo de bom, está desse jeito, isso só confirma o quadro dela em dizer, está vendo? Eu tenho tanta coisa boa e realmente não consigo usufruir das coisas boas da vida. Isso é um exemplo de uma fala tão simples, com o intuito de ajudar, mas que pode trazer uma visão contrária, porque é como se essa pessoa estivesse enxergando a vida com um óculos em que tudo que ela visse fosse preto e branco. E dizer para ela que tudo é lindo, no momento em que ela tem uma dificuldade por estar enxergando tudo em preto e branco, pode ser mais algo que ratifique um quadro do que ajude. Esse é um exemplo disso. E agora nós vamos seguir aqui, talvez como alguém que pode estar sofrendo por alguma coisa de natureza emocional e psíquica. Talvez com alguém que esteja nisso. Então nós vamos aprender com o Senhor maneiras de apoiarmos e sermos apoiados por Ele, em nome de Jesus. E o anjo o tocou e lhe disse, 1 Reis 19:5. Muitas vezes o que precisamos e devemos fazer é estarmos do lado, tocar no ombro de uma pessoa e simplesmente dizer, eu estou contigo, eu estou disponível, eu estou ao seu lado, você não está só. Nesse texto ainda diz, levanta e come. A importância do cuidado físico, de ter uma atitude do cuidado com o corpo. Há sim a atitude do Senhor, há sim a atitude dos amigos, mas há sim a atitude daquele que está sendo acometido. Então aprendo com o Senhor, que o Senhor tem poder para mudar qualquer cenário. Agora, isso não nos isenta de termos alguma atitude prática, de darmos um passo em direção àquilo que Deus tem para nós. No verso 6 diz, tornou a deitar, e aqui eu quero abrir um parênteses com vocês. Nós lemos o texto, Elias lá em cima, a montanha-russa emocional da vida, e agora lá embaixo, visitado pelo anjo, cuidado com o toque, cuidado com o cuidado físico, mas que demandou dele se alimentar. E agora está tudo pronto, resolvido? Não, não estava tudo pronto e resolvido, porque ele teve que deitar de novo. O processo de cura das emoções e da alma leva tempo. E é necessário nós termos paciência. É necessário nós cuidarmos, olharmos e sabermos que não é porque houve uma queda, uma recidiva, uma recaída, que está tudo acabado, não. É um processo que leva tempo. Tempo para quem está sendo acometido e nós, quando estivermos apoiando talvez o nosso cônjuge, um filho, um amigo, compreendermos com o Senhor que leva tempo. Quando tornou a deitar, o anjo não disse levanta, Deus não disse levanta, simplesmente deixou Elias deitar, depois de se alimentar. E no verso 7 diz, o anjo do Senhor tornou a segunda vez. Em nenhum momento desse texto eu vejo o anjo ou o Senhor dizendo, Elias, como pode você estar aí? Por que você está prostrado desse jeito? Você já viu a manifestação do poder e da glória de Deus, do meu nome? Em nenhum momento houve um suporte sem acusação. Que nós possamos aprender com Deus a dar suporte sem acusar. A dar suporte, porque é isso que o Senhor nos ensina no cuidado que ele teve com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no verso 7, come, porque muito longo será o teu caminho. Nesse momento aqui, Elias não sabia que seria arrebatado numa carruagem de fogo. Nesse momento aqui, Elias não sabia que seria responsável por ensinar, ministrar e fazer um sucessor como Eliseu, que teve porção dobrada de tudo aquilo que Elias tinha. Ele não sabia disso. E aí eu vou me valer de uma coisa que a minha esposa, sempre quando ministra, traz, eu vou me valer do que ela falou aqui. Nós, muitas vezes, agimos do passado para o presente. Eu tenho as minhas experiências, eu tenho a minha visão de mundo, tenho as minhas percepções, o que aconteceu, com base nisso, tomo decisões. Só que Deus, Ele age muitas vezes do futuro para o presente, porque Ele sabe exatamente o que eu e você temos daqui para frente. Ele sabe o tamanho da caminhada, e esse é o final do verso 7, porque muito grande é o seu caminho. Elias não sabia de nada disso, mas Deus sabia, por isso desse cuidado especial. Que a gente aprenda com Deus e ter esse cuidado especial para com os nossos, com aqueles que Deus colocou na nossa vida e colocou no nosso caminho.
Verso de número 9, prosseguindo, nós não lemos, mas eu estou relembrando a você aqui. Elias caminha, Deus se apresenta a Elias e a pergunta é: o que fazes aqui, Elias? E Elias vai e desabafa. Desabafa, eu não vou ler o desabafo de Elias, eu estou assim dizendo, a fala de Elias: estou lutando, Senhor, sozinho, tudo isso que está acontecendo, estou sendo perseguido. A esse desabafo de Elias no verso 9. Depois que Elias fala no verso de número 11, a palavra é: então sai para fora, uma redundância, sai para fora, Elias. Isso me remete a Elias falou a sua percepção interna do problema quando ele estava na caverna. Deus pede para ele sair para fora, olhar o ambiente, e a partir daí Deus vai mostrar a perspectiva de Deus. Então, muitas vezes nós olhamos na nossa perspectiva. Deus nos chama nessa noite para olharmos a perspectiva de Deus. Sai para fora e olha as coisas que eu vou te mostrar dentro da minha percepção. E no verso de número 12, eu vou fazer questão de ler esse com vocês, o 11 e o 12, que dizem assim: e ele lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E Deus estava nessa voz mansa e delicada. Deus fala conosco coisas importantes que vão mudar a nossa vida, a nossa história, e vão nos dar uma plenitude, uma saúde plena na nossa casa, da porta para dentro da nossa casa, no convívio com os nossos, no nosso trabalho, na nossa vida, nem sempre com vento, com terremoto, com fogo, mas vai fazer isso com uma palavra mansa e delicada. Deus trabalha mais coisas profundas na nossa alma com sussurros persistentes e permanentes, não para mudanças provisórias e momentâneas, mas permanentes e consistentes, para que a gente possa ser canal de bênção para onde quer que a gente passe na nossa vida. Eu aprendo isso aqui. E 1 Reis 19:13, de novo, a pergunta do Senhor: que fazes aqui, Elias? E Elias desabafa daquilo que estava cheio o seu coração. Só que nesse momento, o coração de Elias, que estava cheio, talvez endurecido, começa a ser aliviado pela sua fala, porque a palavra tem poder, a palavra refrigera, ela acalma a nossa alma, ela quebranta o nosso coração. Então, nessa fala de Elias, aí sim, talvez com o coração quebrantado, muitas vezes Deus quebranta corações porque Ele quer falar aos nossos corações. E é preciso que ele esteja quebrantado e não endurecido. E a partir desse momento que Elias fala pela segunda vez, Deus ouve, sem censurá-lo, ele dá um propósito. Na verdade, nós não estamos falando aqui de concordar com o que o outro diz, porque Deus não concordava em tese com algumas coisas que Elias dizia, porque Elias disse: eu estou aqui sozinho, orando. E nós vamos ver mais à frente que haviam 7.000 de joelhos orando. Não era um concordar de Deus, era um ouvir para que pudesse aliviar a sua alma, e seu coração está quebrantado. E aí sim a mudança efetiva poder ocorrer na vida de Elias. Eu termino essa reflexão breve aqui com vocês, com esses tópicos. Eu rogo ao Pai que sejam úteis, individual e para aqueles que estão com vocês, para o verso de 1 Reis 22:40. O grande problema de Elias, ou seja, uma palavra de Jezabel, houve uma palavra de Jezabel, depois que tudo que aconteceu, o fogo do céu, tudo aquilo, uma palavra de Jezabel entrou no coração de Elias, que começou a caminhar, e a primeira decisão que ele tomou foi, disse ao moço: fique aqui, e seguiu sozinho. É outra coisa que eu digo para você, é uma diferença entre fardo e carga. Fardo, cada um tem o seu. Carga, são momentos difíceis da vida que nós precisamos de irmãos e de amigos para estarem conosco. Elias estava no momento que a sua carga era pesada, então não era para deixar sozinho. Então vem dizer para você, compartilhar com você, não caminhe sozinho,
Assim como Elias achava que estava sozinho, na verdade haviam 7.000 de joelhos orando e combatendo como ele. Elias se deu um isolamento a si mesmo, foi um auto-isolamento. E eu tenho certeza que na minha vida e na sua vida, nós não estamos sozinhos. Temos Deus, mas temos pessoas que nos amam, que nos querem bem, que oram por nós e que nós podemos contar. Sim, Deus vai nos direcionar para isso. Então, eu aprendo isso aqui também, nessa caminhada que Elias passou. A solidão foi autoimposta por ele, não uma solidão real que ele vivia. E 1 Reis 22:40 que eu citei o maior problema que ele vivia, que era a perseguição. O rei da época morreu, o rei Acabe, depois assumiu o seu filho, o rei Acasias, e Acasias morreu. Deus deu um propósito para Elias, de formar Eliseu e de prosseguir na sua vida, e assim ele o fez, e assim ele conseguiu, e assim ele venceu. O filho, Acasias, morreu, está em 2 Reis 1:17. E 2 Reis 2:11, Elias subiu ao céu e deixou um legado com Eliseu, que pediu porção dobrada de tudo aquilo que ele tinha vivido. Então, essa reflexão que eu trago aqui para nós nessa noite, e termino essa mensagem breve, compartilhando com vocês. Desejo que tudo que Deus tem para nós se cumpra. Desejo que tudo aquilo que Deus diz que nós temos que caminhar muito e muito mais além do que já caminhamos, nós possamos praticar isso. Caminhar para frente na certeza que Deus é bom, que Deus nos guarda e que nosso caminho é muito cumprido, assim como o de Elias, e muitas coisas tem para a nossa vida que ainda nós sequer sabemos, como Elias não sabia no tempo que ele foi tratado. Essa é a palavra do Senhor para nós. Deus continue abençoando essa igreja linda, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus, pastor. Emanuel, a razão de nossa alegria, um presente do céu, prova do amor de Deus por nós. Deus o Pai prometeu liberdade ao pecador, para todo viver uma nova chance de salvação. Vamos cantar com alegria as boas novas de paz. A profecia se cumpriu, Senhor Emanuel. Nosso Deus poderoso, Pai de amor, Rei dos reis, na eternidade o Pai, Ele é santo Deus. Nosso Deus poderoso, Pai de amor, Rei dos reis, Cordeiro de Deus veio aqui nos salvar. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Ouça o Pai chamando, quem recebe a bênção, meu imenso amor por ti. En el
grande Deus, Rei dos Reis, poderoso Senhor, nos deixou a promessa aqui. Se voltará, uma noite de céu, não foi, irmãos? Fala a verdade. Que mensagem igualmente aplicável, prática. Muito obrigado, pastor Ronaldo. Que Deus o abençoe. Nós convidamos nesse instante a Liene e o Elton, por obséquio, venham até aqui, e eu peço que o casal também venha, por favor. Meus irmãos amados, desejamos que Deus abençoe este casal que retorna agora para o Rio de Janeiro e de lá para outras missões que o Exército Brasileiro tem para eles, sem dúvida alguma. E que Deus o abençoe. Mais uma vez, uma palavra de gratidão por ter aceito, ter trazido a palavra do Senhor a nossa igreja nesta oportunidade. Deus abençoe. Irmã Bruna, pastor Ronaldo. Meus irmãos queridos, a todos um feliz Natal. E que o Senhor conceda uma semana muito rica de bênçãos. E domingo a gente volta para contar o que foi que Deus fez essa semana. Tá certo? Temos um compromisso com Deus de agradecer a Ele quando colocarmos tudo no altar. Vamos ficar de pé, irmãos. Oremos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre.